As tradições ficaram encapsuladas na pessoa do imperador, que continuava a ser reverenciado como um deus pelo povo. O Japão enfrentava ao mesmo tempo uma violenta explosão demográfica. Além disso, com o desenvolvimento industrial, os japoneses preocupavam-se cada vez mais com a falta de recursos naturais. Os amplos espaços e os recursos naturais da Manchúria chinesa, onde desde 1905 haviam se estabelecido colonos japoneses, pareciam ser a solução. Essa era a opinião dos oficiais de direita do exército japonês. Parte do exército japonês já se encontrava estacionada no sul da Manchúria, nos termos do acordo firmado em 1905 após a guerra com a Rússia. Em 1931, sem informar seu governo, os líderes das forças da Manchúria tomaram dos chineses a capital, Mukden. Em seguida, ocuparam o resto da Manchúria. Os japoneses criaram então o estado títere de Manchukuo e colocaram no poder o último dos imperadores chineses da dinastia Manchu, Henry Puyi, que fora deposto em 1911, e concederam-lhe as honras de chefe de Estado, mas não o poder. A agressão aberta dos japoneses horrorizou as democracias ocidentais, ainda preocupadas em livrar o mundo da guerra. O assunto foi levado à Liga das Nações em Genebra. Os japoneses foram liminarmente condenados. A Assembleia esperou para ver como os japoneses responderiam, e a resposta foi: o Japão considera, entretanto, que é impossível aceitar o relatório adotado pela Assembleia. E em seguida, a delegação japonesa abandonou o edifício da Liga para nunca mais voltar, deixando os demais membros estarrecidos diante de sua própria impotência para lidar com um agressor violento. Assinado o Acordo de Paz em 1919, a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos acreditavam poder afirmar que a guerra de 1914 e 1918 fora a última das guerras e que doravante podiam garantir a paz. A sombra escura dos sofrimentos impostos pelo conflito mundial deveria agir como um lembrete permanente. Para a Grã-Bretanha e a França não foi fácil a transição para a paz. A principal área industrial da França, a região Nordeste, fora devastada e o país perdera grandes contingentes de mão de obra, tal como os ingleses. Além de tudo, a guerra havia esgotado seus recursos financeiros e eles haviam contraído grandes dívidas com os Estados Unidos. O grande número de soldados desmobilizados tornou ainda mais difícil mudar de um tempo de guerra para uma economia de paz. O desemprego aumentou com o fechamento das fábricas de munição e a eclosão de greves provocadas pelo rebaixamento dos salários devido à queda do volume de encomendas. As responsabilidades coloniais britânicas aumentaram com a guerra. A Grã-Bretanha teve de assumir as antigas possessões alemãs no leste da África. Teve também de assumir os antigos territórios turcos da Palestina, Transjordânia e Iraque, no Oriente Médio. Havia ainda um problema a enfrentar mais próximo de suas fronteiras. Na Páscoa de 1916, ocorreu uma rebelião armada em Dublin, capital da Irlanda. Os revoltosos exigiam a independência da Grã-Bretanha, uma antiga reivindicação de certos setores da população irlandesa. Os rebeldes tomaram o Correio Central, mas não obtiveram apoio popular e tiveram de voltar atrás. Mas isso não fez morrer o desejo pela autodeterminação, o que aumentou ainda mais com o sucesso eleitoral dos candidatos republicanos nas eleições britânicas de 1918.
início de 1919 ocorreram novos distúrbios com ataques a policiais. Imediatamente o exército britânico foi chamado a intervir e começou uma ampla campanha anti-guerrilha. Foi grande o apoio popular dos irlandeses aos republicanos encarcerados em Dublin. Atrocidades foram cometidas por ambos os lados, principalmente pelos voluntários das forças auxiliares, homens embrutecidos pela guerra, os chamados Black and Tans. A última coisa que a Grã-Bretanha, enfraquecida pelo conflito mundial, desejava era uma nova guerra, e finalmente conseguiu-se um armistício com a retirada das tropas. Os 26 condados irlandeses do sul tornaram-se independentes e formaram o Estado Livre da Irlanda. O líder irlandês, Eamon de Valera, agradou a maioria da população, mas não a todos. Alguns achavam que toda a Irlanda devia ter se transformado em uma república independente. Em 1921, estourou a guerra civil entre os habitantes do Estado Livre e o exército republicano irlandês, o IRA. As forças do governo local haviam recebido grande quantidade de armas britânicas e controlavam a situação. Mesmo assim, o IRA manteve violentos combates. As lutas tomaram as ruas das cidades, com choques entre o exército do Estado Livre e os guerrilheiros do IRA. As lutas alcançaram também o campo, com a perseguição aos grupos republicanos. O IRA armou diversas emboscadas contra as tropas do Estado Livre. Finalmente, o IRA foi vencido e houve um cessar-fogo em maio de 1923. Com 13 mil membros na cadeia, o IRA assumiu a luta subversiva a fim de continuar sua luta pela República da Irlanda. Ao mesmo tempo, o envolvimento britânico no Oriente Médio acarretou novas sobrecargas, principalmente no Iraque. Tribos árabes, lideradas do jugo turco, utilizaram a derrota da Turquia para fortalecer-se. Para controlá-las, seria preciso um número inaceitável de soldados britânicos, mas havia uma solução à vista. O sucesso dos bombardeios estratégicos realizados durante os anos de 1917 e 1918 tornaram a real força aérea independente do exército e da marinha. Mas os bombardeios tinham pouca utilidade em tempos de paz, e as duas outras armas aconselharam a dissolução da RAF. O marechal do ar Sir Hugh Trenchard, que comandou os bombardeios da RAF na França em 1918 e agora desempenhava as funções de chefe do Estado-Maior da Força Aérea, apresentou uma proposta radical que garantiria a sobrevivência e a independência da RAF. Segundo ele, seria muito mais econômico policiar o Oriente Médio através da RAF do que manter milhares de soldados em uma força de ocupação. O governo, ansioso por resolver suas dificuldades financeiras, aceitou a proposta e assim nasceu a política de controle aéreo. Se alguma tribo se mostrava desobediente, a RAF se encarregava de adverti-la por meio do bombardeio de suas cidades. Se essa medida não resolvesse, dava-se um novo aviso de evacuar a cidade em 24 horas e a RAF retomava os bombardeios. Essa política mostrou-se altamente eficiente, com poucos tanques da RAF cedidos pelo exército e tropas locais dando apoio em terra. O controle aéreo foi utilizado também na fronteira noroeste da Índia, cenário de constantes escaramuças entre o exército indiano, comandado pelos ingleses, e forças tribais rebeldes. As operações nas fronteiras do norte da Índia mantiveram o exército ocupado e proporcionaram um excelente treinamento para os soldados, tanto britânicos quanto indianos. Mas um novo problema surgiu na Índia no início da década de 20.
A luta pela independência, que inicialmente manifestou-se na forma de distúrbios. Mahatma Gandhi, essa frágil figura que aí vemos no centro, liderou uma formidável campanha de desobediência civil não violenta. Internamente, a situação econômica da Grã-Bretanha não melhorou, e em 1926 houve uma greve geral. Isso ameaçava a própria estrutura do país. Para manter em funcionamento os serviços públicos essenciais, foram recrutados voluntários. E ao cabo de 10 dias, a greve terminou. A situação agravou-se com a crise da Bolsa de Nova York em 1929, que provocou desemprego em massa. As despesas com a defesa foram reduzidas ao limite mínimo. Em 1930, as Forças Armadas sofreram um corte financeiro de 10%. A Grã-Bretanha só conseguiu participar e ganhar o troféu Schneider para desempenho de hidroaviões graças à filantropia de um patriota. O sucesso do Supermarine S-6B permitiu desenvolver o Spitfire.